Bom dia, Cristiane. Bom dia, Jean. Nós estamos pela manhã, pra vocês saberem, tá? Vocês podem estar assistindo à tarde, à noite, É. tá cedinho. E tá gostoso, Cris, hoje? Não, tá frio, né? Tá frio pra caramba e nós vamos fazer o quê? Avaliação do shape, que coisa boa. Que foi essa cara? Porque tá frio e tem que ficar só de biquíni. Então, a gente vai fazer a avaliação de shape agora com o Arthur, pra ver como é que tá a situação, pra ver onde é que são os pontos que a gente precisa melhorar, que a gente vai ficar agora aí treinando também lá na nossa cidade. Então tem que melhorar algumas coisas aqui e depois a gente vai vendo aí pra frente como é que vamos fazendo, né, dona Cristiane? Bora lá. Bora lá então. Galerinha, já deixa o seu like aqui no vídeo, não esqueça de inscrever e bora compartilhar aí. Vai ter mais vídeo da Cris de biquíni. Vamos lá, galera. Hoje a gente vai fazer uma avaliação física no Jean e na Cris. Vamos avaliar, vamos colocar alguns detalhezinhos e fazer os ajustes em cima do treino, tá? Eles vão retornar agora, vão continuar esse trabalho. Quem sabe mais pra frente a gente não continue batendo nesses pontos que a gente precisa melhorar. Quem sabe pra frente aí eles não subam nos palcos também. Vambora. Quer fazer uma análise mais detalhada antes? Tranquilo. Vamos dar uma avaliada aqui agora no shape do Jean. Vamos lá. O Jean, a gente vê alguns pontos que a gente precisa melhorar aqui. Vamos começar pelo peitoral, tá? Como 90% das pessoas, a gente precisa bater no superior, tá? Pra deixar o peitoral dele mais alto, tá? Isso dá uma estética, um visual muito bom, tanto de roupa como sem. Então assim, encher essa parte clavicular aqui, tá? Pra nessa inserção com o deltoide anterior, a gente vai começar a bater aqui, tá? Começar a trabalhar também a parte inferior do peitoral, tá vendo? Fazer bastante cross, bastante paralela, tá vendo? Pra gente ter bem desenhado, a famosa peitoral de bunda, assim, sabe? Bem bonito. A gente percebe que o trapézio dele é bem desenvolvido, tá? Aí já é um ponto que a gente não precisa trabalhar. De frente a gente consegue observar também um pouco dos bíceps dele. Ele tem um bíceps um pouco desenvolvido, mas dá pra arredondar mais, tá? A linha da cintura, começar a trabalhar bastante o oblíquo, né? Pra começar a desenhar e afinar um pouquinho essa parte do core dele, tá? Fazer um pouquinho mais de prancha, que já melhora também. Agora vamos ficar um pouquinho de lado. De lado a gente consegue observar aqui como o deltoide anterior dele também já tem um desenvolvimento. Trabalhar um pouquinho na parte posterior e lateral do deltoide, tá? E trabalhar essa cabeça longa do tríceps, tá vendo? Que se ele esticar aparece o tríceps, cabeça curta, mas a longa ainda está um pouco defasada. Trabalhar bastante testa, trabalhar bastante francês, para que essa cabeça longa saia mais e dê mais volume no braço dele quando estiver alongado. Tá vendo? De lado também, nas coxas, a gente consegue perceber que a gente precisa trabalhar o posterior de coxa, tá? A gente vê que o quadríceps dele é bem desenvolvido, mas falta um pouquinho de posterior. Isso é uma observação. Vamos virar um pouquinho agora na região da dorsal. Ele tem uma expansão de dorsal boa, tá vendo? Que já sai, mas na parte interna a gente vai ter que trabalhar para deixar as costas dele aquela famosa dorsal encaroçada, cheia de gomo, tá vendo? Mas de espessura tá bom, tá vendo? Tem a saída da dorsal aqui. Começar a trabalhar bastante remada, tá, Gê? Panturrilha, não tem jeito, todo mundo precisa. Vamos trabalhar bastante isso daí também. Fazer 2, 3 exercícios aí em cada treino de perna, tá? Treina a perna 2 vezes na semana. E nessa região aqui, tá? Nessa região aqui bem calorosa, sabe, Gê? O glúteo? Isso. Fazer bastante elevação pélvica também. Agora começando a avaliação aqui da Cris, tá? A gente vê que a Cris, tá? Ela já tem um quadril um pouco mais largo, mas a cintura dela é bem fina. Tá vendo? A cintura dela, a gente trabalhar o core dela um pouca coisa, ela já consegue afinar bem, tá? Trabalhar bastante o vácuo dela. A Cris tem a intenção de um dia subir na wellness. Então assim, o lado bom dela é ter o quadril largo, a cintura fina, isso vai dar um destaque muito bom pra ela. Quadríceps da Cris já é bem avantajado. A gente tem que trabalhar o quadríceps dela para aprofundar os cortes, tá? Eu acho que volume ela não precisa, então a gente não precisa trabalhar com muita carga. É mais repetição, bastante escada, e trabalhar bastante o corte do quadríceps dela. Região da parte superior agora, tá? Trabalhar um pouquinho de deltoide,
um pouquinho detalhe do deltoide anterior aqui, tá? Eu acho que a região do peitoral a gente não precisa trabalhar bastante, porque ela já tem pouco tecido aqui, então não é uma coisa para se trabalhar muito, tá? Vamos virar de lado um pouquinho, Cris. Como a gente percebeu, levanta um pouquinho o braço só, Cris. Sim. Tá vendo isso? Como a gente percebeu, tá vendo? A cintura dela é bem mais fina que a parte do glúteo e do quadríceps dela. Isso em cima do palco vai dar uma diferença muito grande, tá? O quadríceps a gente consegue ver que é bem avantajado. A gente pode trabalhar um pouquinho de posterior também. O glúteo dela, de lado, a gente consegue subir ele um pouquinho mais, tá vendo? Dá um pouquinho mais de volume na parte superior do glúteo. E aqui, assim como o Jean, a gente trabalhar muito o posterior e o lateral do deltoide. É aqui que a gente vai focar. A categoria dela pede isso, os braços a gente não precisa focar porque o braço dela já tem um volume. Então é trabalhar os cortes dela, já vai ficar excelente. A Cris a gente vai ter que trabalhar bastante a dorsal dela, tá vendo? Para que a dorsal dela comece a sair. Não precisamos trabalhar muito puxada, porque ela não precisa do V. Ela precisa ter o desenho das costas muito bem alinhados, tá? Para a categoria. Glúteo, vamos ter que trabalhar a parte superior e a parte inferior, que é a famosa gota, né? Que está em evidência. A panturrilha dela já é bem desenvolvida, então assim, a gente não precisa bater muito, é mesmo os cortes, tá? E o posterior, tá? Então a Cris, resumidamente, remada, bastante glúteo, vamos bater forte para aprofundar os cortes também aqui na região inferior do glúteo, tá? Para sair aquela famosa gota, né? Então Arthur, isso. só o que é os cortes? Oi? Pessoal, normalmente o pessoal fica na dúvida, o que é os cortes? A definição, tá? Definição do músculo, quando a gente fala os cortes mais profundos, é que o músculo entre, tá? Isso dá uma grande diferença em cima do palco, esteticamente, visualmente também. Então assim, a definição, praticamente é definir e deixar o corpo mais estético. Então, galera, agora o Arthur também vai falar sobre a questão da categoria, que nós estávamos também preocupados, Arthur, porque a gente conversando já com alguns personagens para saber qual seria a nossa categoria legal que a gente se encaixaria. Como tu vai competir o ano que vem, também tem um coach ali que te acompanha legal ali, que competiu esse final de semana, inclusive, né? Sim. E aí é bom pra gente saber qual a categoria que tu acredita que a gente se encaixa, e aí no retorno a gente, até pra gente trabalhar melhor, né? Tá. Até porque não é a categoria do nosso, não é a categoria que a gente quer. É aqui o nosso corpo responde. É a que o nosso corpo Isso, responde. Exatamente. Então temos hoje no fisiculturismo. Opa! Vamos lá, para deixar bem claro que assim. Essa hoje é o erro de gravação. Pode deixar. Deixar bem claro que assim, hoje no fisiculturismo a gente tem diversas categorias, tá? Então assim, como cada um tem um biotipo, a gente tem a opção de ver como que o corpo vai respondendo durante a preparação pra gente enquadrar os atletas dentro da categoria, tá? O Jean me falou, quando eu conheci ele, que ele pensou na Men's Physique, eu dei uma olhada na perna dele e ele tem as pernas um pouco desenvolvidas. Então é uma possibilidade não dele disputar na Men's Physique e ir para Classic. Isso conforme for passando a preparação, a gente vai avaliando, um coach vai avaliando, assim como eu tenho um coach, provavelmente ele vai ter um coach, a pessoa vai avaliar, fala, cara, eu acho que dá pra você subir na Men's Physique, na Classic Physique. Gente, lembrando que assim, são duas categorias extremamente estéticas, não são aquelas categorias Open ou 212 que eles vão ficar gigantescos, tá? Então assim, é uma coisa bem agradável, bem bonita, e eu acho que eles vão gostar bastante, vão curtir o processo. Falando do Jean, a Men's Physique, se vocês não sabem, é aquela categoria que eles sobem de bermuda, então assim, da cintura até o joelho não aparece, são uma categoria que tem apenas duas poses, são pessoas extremamente bonitas, com um sorriso bonito, isso é um critério, um critério bem levado para beleza, tá? Então assim, não se assustem, tá? E a Classic Physique foi uma categoria criada recentemente para trazer aquele físico clássico da época do Arnold, totalmente estético, uma beleza fora do comum, tá? Agora sim, vamos falar um pouquinho da Cris. A Cris, ela quer a categoria Wellness, é uma categoria brasileira, tá? Com os traços brasileiros. Quais são os traços brasileiros? O glúteo bem avantajado, as pernas bem arredondadas, os cortes bem aparentes, tá?
e a parte superior delicadamente com as costas e o ombro definidos, tá? Não mexe mais nada nisso. Então assim, é a parte inferior do padrão brasileiro, que é aquele glúteo lindo, as pernas um pouco definidas e as costas levemente definidas também. São duas categorias que eles têm em mente que são extremamente estéticas, tá? São categorias que qualquer pessoa consegue disputar, qualquer pessoa que queira entrar no esporte pode se aventurar, que vai gostar e vai curtir todo o processo. Gente, então a gente veio aqui em São Paulo, né, aproveitar esse período que a gente estava aqui e pegar um pouquinho da experiência com o Arthur, com o que ele já tem, porque ele também tem a intenção de competir, treinar, ver essa diferença, porque não é só a gente querer entrar no fisiculturismo, tu tem que entender, é um esporte também diferente, né, a gente treina para ganhar massa. O pessoal, principalmente com relação comigo, fica muito naquela, Cris, mas tu vai ficar feia porque vai ganhar muito músculo e tal. Então a categoria a gente não escolhe. Se fosse talvez aquela que fosse muito grande, que eu tivesse que ganhar muito músculo, eu não optaria por essa, né? Não iria pro fisiculturismo. Como vai ficar dentro do que eu gosto, do que eu planejo, vou tentar ir, quem sabe futuramente conseguir subir no palco. E a gente vai fazer esse network, trocar experiência e entender um pouco mais sobre o fisiculturismo. Espero que vocês gostem aí. E bora pra cima, né? E lembrando que gosto é que nem toba. Cada um tem o seu. Pra ser bem justo. Finalizando. Mas é pra finalizar com gosto mesmo. Porque cada um tem o seu. Se a pessoa quer subir toda musculosa no palco, deixa ela subir. O gosto é dela, caramba. Exatamente. E outro detalhe, tá, gente? Aquele corpo que vocês veem em cima do palco, ele dura extremamente horas. Então assim, não achem que todos aqueles atletas, que o Jean e que a Cris vão ficar com aquele corpo pra sempre. Todas aquelas são pessoas normais, que vivem normais, só que em um determinado período elas fazem uma preparação para em horas ter aquele físico, no outro dia eles já estão com o corpo totalmente normal. E o corpo Tá é bom? construção, né? Para o Construção. pessoal entender, que às vezes o pessoal vem aqui, mas vocês não estão com shape de fisiculturismo. Gente, é anos, tá? Não vai ser daqui 2, 3 meses que já vamos estar com o corpo para Até competição. porque a gente não quer detonar a nossa saúde, né? Exato. Então é construção.